Olá, boa noite. Alô, boa noite a todos. Aqui é Luísio da Educam falando para mais um evento especial em comemoração aos 10 anos do movimento Tio Flávio Cultural. E vamos lá já chamar o tio Flávio. Prazer recebê-lo aqui hoje, tio Flávio. Boa noite. Telefone, seu estava mutado, só um minuto. Continua mutado. Agora está desmutado. Isso. Tudo bem, tio Agora Flávio? estamos. Tudo bom, Luiz. Boa noite a todos os nossos voluntários, parceiros, as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, e aquelas outras que vão nos assistir também no decorrer aí dos dias. Esse momento, essa reunião nossa, vai ser transmitida lá nas APACs, que são Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, e outras instituições que são parceiras nossas também vão passar para os seus assistidos. Então, em qualquer momento, qualquer horário que vocês estiverem assistindo, já deixamos aqui o nosso abraço. Bom, a gente vai começar aqui já de uma vez, Aloysio, agradecendo a você por nos receber no seu canal, essa tecnologia que você tanto tem facilidade de lidar, porque nós não teríamos condições, pelo Tio Flávio Cultural, de fazer sem parceiros, de fazer nada sem parceiros. Então, agradeço a você, agradeço às APACs, agradeço às instituições que nos privilegiam com essa presença, de nos escutar, de participar conosco. E a gente vai falar um pouquinho sobre solidariedade. Solidariedade é justamente aquilo que não tem a ver com o território geográfico. Está me ouvindo direitinho aí, Luísio? Sim. Então ótimo. Então vamos lá. A solidariedade ela não tem a ver com o território geográfico. Ela não tem a ver com só Belo Horizonte, porque nós estamos em Belo Horizonte. Ela não tem a ver só com o Grande BH, como a gente atua na Grande BH, atuamos em São Paulo. Não tem a ver com esse espaço, né, geográfico especificamente. Solidariedade é muito mais que isso. Ela não tem a ver com um gestor de um projeto social. A gente tem aqui próximo da gente tantos projetos sociais maravilhosos e tem tantas pessoas que estão à frente da gestão desses projetos. Tem a dona Noemi, do Salão do Encontro, tem a Rosa Brambila, das obras Padre Gilsani, tem a tia Magda Coutinho, lá da Querubins, tem a dona Valdete, falecida, do Meninos de Sinhá, tem o tio Maurício, que faz um trabalho maravilhoso com os homens e mulheres que estão nas ruas, tem o Júlio Fessor, que faz um trabalho com Eu Amo Minha Quebrada. Então tem várias e várias pessoas, mas solidariedade não tem a ver com um gestor, uma pessoa física. Solidariedade não tem a ver com um projeto específico. E aí eu peço a autorização de vocês para falar alguns projetos, para vocês terem noção do tanto de projeto social, movimento social coletivo que a gente tem em Belo Horizonte, especificamente, ou próximo da gente. Movimento Eleva, Mano Down, Nação, Lacre do Bem, Amor que Cura, as APACs, Mães pela Liberdade, Casa Aberta, o Grito, o Instituto Grito, nós temos lá da Favelinha, o Gás, Força do Bem, a Adora, Macarronada Solidária, Adotar, Ajude a Ajudar, Minas pela Paz, Instituto Ha, que trabalha com palhaços em hospitais e diversos outros lugares, Projeto Compaixão, da Delma, Amor que Não Se Mede, Corrente do Bem, Circuito Inclusão, Comitê Cidadania, CDM, Um Pé de Biblioteca, INAPER, Transforma BH, que é um grande parceiro nosso, Banho de Amor, Banho Solidário, AMAI, Mães que Informam, Bike Anjos, Trupicando Sonhos, Todos por uma Boa Causa, Resgatai, Destine Bem, Amigos do Bem, Missão Ousado Amor, Fissura, Legendários, Vingadores do Bem, Teto, GADA, são os grupos de adoção, O Pezinho no Futuro, Fraternidade Sem Fronteiras, dentre diversas outras. Olha só, gente, nós temos perto da gente diversos movimentos. E a gente não compete uns com os outros. Então, solidariedade não é dizer que sou um projeto específico. Solidariedade é muito mais que isso. É reconhecer nos outros projetos parcerias e entender que somos uma comunidade muito maior do que os 1000 voluntários que o Tio Flávio Cultural tem. Então, a gente é uma comunidade imensa de voluntários que estão por aí. Solidariedade não tem a ver com quantidade de voluntários ou quantidade de projetos. Então, nós temos 1, 3, 5, 1000, é muito mais que isso,
né? Solidariedade não é quantidade de projetos, e solidariedade tem a ver com gente. As pessoas que estão ali de coração, e quando a gente fala em coração, é interessante que a gente aqui no Ocidente, a gente liga o coração à paixão, a sentimentos que são fugazes. E o coração, para os egípcios antigos, para orientais, ele tem uma simbologia muito maior, até mesmo para as religiões. Coração significa colocar-se por inteiro, é integralidade. Então, quando a gente fala que o voluntário está ali de coração, ele está integral, ele está se colocando da maneira mais autêntica possível. E a gente fala justamente, isso, olha, voluntariar não é falar, olha, se der, eu vou. Se não cabe o voluntariado na sua vida, faça uma autoanálise, veja se realmente vale a pena estar dentro de um projeto para falar que está, ou para postar que está, ou se isso é uma transformação da sua vida. Já faz parte de uma maneira de ser, da sua maneira de ser. Então, solidariedade tem a ver com gente que está ali de coração. E coração, que vem do latim, cordis, é tão legal porque faz outras palavras, cria outras palavras, como concórdia. Olha o que é concórdia. É estar coração com coração. Não é estar sozinho. A gente sempre está próximo de alguém. A gente sempre está dividindo espaço com alguém. A gente sempre está aprendendo com alguém. Temos muitos erros, temos muitos acertos, temos muitas vitórias, muitas derrotas, temos ganhos, temos perdas, e isso nos faz mais fortes. Cada um desses nos faz mais fortes. Eu estava lendo recentemente num livro sobre felicidade, de uma das maiores especialistas do mundo sobre esse assunto. Ela é estudiosa, cientista, estudiosa do assunto, e ela fala que as pessoas que perdem e aprendem com a perda, o que é muito difícil, mas que é um grande desafio, e você pode ver aquelas pessoas que estão em lugares que a gente, às vezes, acha, né, com as histórias únicas que a gente recebe, a gente acha que são pobres coitados, a gente vê uma resiliência tão grande das pessoas que caem, que aprendem com a queda e que vão ser mais felizes sabendo lidar com tudo aquilo que a vida lhe apresenta, de coisas boas e coisas ruins. Nós não somos só coisas boas. A felicidade não é só para que a gente viva feliz, ou seja, alegre, sem oscilações para o resto da vida. Então, que a gente esteja com inteireza, que a gente esteja ali por completo. E para poder falar sobre voluntariado, a gente pensa, olha, a gente faz porque acredita. A gente acredita na justiça e aquilo que Platão falava, olha, cada coisa em seu devido lugar, isso é o conceito de justiça. Se algo está fora do lugar, não há justiça naquilo. O que a gente busca? Justiça. O que a gente busca? Que uma criança, que eu vi um vídeo hoje, que chegou num grupo que eu participo, que estava sentadinho numa loja de calçados, abrindo uma caixinha daquelas que se pede dinheiro no sinal, contando as moedas para poder comprar um sapato dentro de uma sapataria, que seja justo que ele tenha acesso à educação, que seja justo que ele tenha acesso a cuidado, que a gente possa propiciar essa justiça, mas que a gente faça muito mais que isso, que a gente consiga despertar nas pessoas um sentimento de pertencimento a este mundo, porque muita gente está nos abandonando, muita gente está nos deixando, muita gente já está deixando de viver, ou de ter esperança, no sentido de esperançar, de querer mais, de levantar-se. Então é justamente isso que a gente fala aqui. Somos voluntários porque acreditamos no que a gente faz. E aí eu falo para vocês que, mesmo com esse momento de pandemia, nós estamos aí extremamente ativos, estamos trabalhando muito mais, inclusive, quando dizem que esse ano não pode ser contado porque é um ano perdido, nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos em tempo perdido, nós acreditamos que tudo é uma dádiva, e pode parecer filosofia barata, pode parecer história de autoajuda, mas não. Quando a gente ouve uma frase falando que uma hora de vida também é vida, é isso que nós queremos fazer.
é dar vida aos outros, para que ao dar vida a ele, nós também, naquele momento, tenhamos vida. Queria, então, antes de passar por um vídeo que eu vou pedir para o Aloysio colocar, que simbolizará a minha homenagem às diversas instituições sociais que tem em Minas Gerais, eu queria falar para vocês que esse foi um ano difícil. Não sabemos se o ano que vem vai ser um ano fácil. Viver, às vezes, é necessário ter coragem. Coragem vem de coração, que é fazer, mesmo que se tenha medo, mas é fazer. Quando a gente fala que a gente perdeu, nós perdemos pessoas próximas. E esse momento aqui a gente dedica àqueles que a gente não vai conseguir citar todos os nomes, mas perdemos o Alex, um gestor do Tio Flávio Cultural, durante a pandemia, vítima de um câncer. Perdemos a Michele Zibral, que é uma voluntária. Perdemos o Silvino, um ator que nos ajudava em projetos de presídios. Perdemos idosos, não pela Covid, mas por doenças diversas que acometem cada pessoa. Perdemos idosos, perdemos muitas pessoas. Perdemos o Daniel, um jovem saído de um abrigo e que para nós era muito importante, porque acompanhávamos de perto, e o Daniel tirou sua própria vida em julho, fruto de várias e várias coisas que aconteceram na sua própria infância. E aí a gente fala que a gente perdeu porque a gente sente falta e vive o luto, mas a gente tem objetivos. Esses objetivos é que nos guiam. E aí eu queria, então, pedir para o Aloysio colocar aí para a gente um vídeo, que é o vídeo que o Léo, falando em nome do Instituto Grito, mas que representa todos nós, vai falar por que estamos aqui. Vamos lá. Meu nome é Leandro Alves Martins, eu tenho 35 anos. Eu cresci aqui eu vi muita coisa. As pessoas chamam Ribeirão das Neves de Ribeirão das Trevas, cidade das cadeias, que só tem bandido, que daqui não vai sair coisa legal. E eu fui contra tudo isso. Eu nunca acreditei nisso. O meu pai tinha um vício do álcool, né? Ele bebia muito. Às vezes ele chegava em casa 1h, 2h da manhã, e aí passava o facão na casa e eu me lembro que eu e minha mãe, a gente se escondia. A minha mãe decidiu se separar. E aí foi quando a gente mudou pra cá, pra esse barraco aqui. Era só a alvenaria mesmo, só o tijolo, uma lona na janela, um cômodo, e o banheiro eu cavei um buraco no chão do lado de fora e cerquei de lona para que eu e as minhas irmãs pudessem usar. Eu cresci sem acesso à saúde, uma saúde adequada, e eu vi as pessoas daqui sofrerem com isso. Eu sofria o dia que aqui chovia, por exemplo, e eu tinha que sair para ir no centro da cidade ou fazer uma entrevista de emprego, e eu chegava lá com meu tênis todo vermelho de barro. E aí eu percebi isso nas pessoas também, que aos poucos, quando as pessoas perguntavam onde que ela morava, ela falava assim: eu sou de Ribeirão das Neves. Mas falava sem pertencimento, sabe? Sem vontade. Isso tudo foi gerando um conformismo dentro de mim, assim, e eu falei assim: chega. Eu não quero para as crianças que estão crescendo agora, eu não quero para os jovens, para os adolescentes, aquilo que eu passei. A transformação, ela está dentro de nós, e nós podemos sim fazer algo. Nós somos o nosso maior recurso. E eu usei esse recurso, o recurso que eu tinha, que era eu. A minha força de vontade, a minha resiliência, tudo aquilo que eu aprendi, que eu sofri, que eu vivi. Eu peguei isso tudo, juntei dentro de um saco, coloquei nas costas e fiz como que isso fosse meu combustível. Eu comecei a rebocar uma loja pro meu sogro, e aí as crianças começaram a passar lá voltando da escola. E aí elas falavam assim: ô Joe, aqui vai ser uma sorveteria? E aquilo começou a me incomodar também. Eu falei assim: vou ter que falar mais um não pra ele? Eu já ganhei tanto não a vida toda e eu sei como dói um não. Lá não vai ser uma sorveteria, lá vai ser um lugar onde vai ensinar eles a comprar o sorvete que eles quiserem. Então lá não vai dar o peixe, lá vai ensinar eles a pescar. E eu falei assim: é isso, eu vou abrir um projeto, vou criar uma ONG.
para poder mudar a perspectiva de vida aqui do nosso bairro, da nossa região. Alguém precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar o grito. Foi onde eu tive essa ideia de criar o projeto, de dar esse grito, o grito de liberdade, o grito de esperança, o grito de paz e principalmente o grito de eu posso. E aí a gente colocou o nome Instituto O Grito. Quando a gente faz junto, quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Eu consegui chamar os meus amigos. Nós abrimos o projeto em 2016 do Instituto Grito com 7 oficinas. A gente tinha um espaço muito pequeno para fazer isso, que era justamente a lojinha que eu tinha rebocado. Ela tem 13 metros quadrados, mas isso não fez com que a gente desanimasse. E assim a gente ficou por 3 anos, que a gente não está aqui para oferecer entretenimento, a gente está aqui para oferecer futuro. E aí, com isso, a gente querendo acelerar o projeto, atender mais crianças, expandir mesmo, potencializar essa missão. Eu me inscrevi no processo do Gerando Falcões, no processo seletivo, fui um dos líderes escolhidos. Agora a gente faz parte disso, a gente faz parte do Gerando Falcões. Para nós isso vai dar força, vai potencializar a nossa missão de mudar a história de Ribeirão das Neves e região. A gente vai poder oferecer muito mais acesso, a gente vai poder mudar a realidade das pessoas que moram aqui. Aqui não será mais conhecido como é. Não tem como mais as pessoas não se importarem com os que são menos favorecidos. Não dá mais para suportar as pessoas não se importando umas com as outras. Nós precisamos mudar isso. E a missão começa hoje. A missão começa agora. Talvez eu não consiga acabar com a dor do mundo, mas eu vou fazer de tudo para diminuí-la. O Léo conseguiu sabiamente traduzir para a gente o que a gente entende de voluntariado. Então, com esse vídeo do Léo, eu parabenizo todos vocês, todas as instituições, aquelas que são voluntárias, aquelas que recebem os voluntários, por acreditarem naquela criança que pode realmente comprar o seu próprio sorvete e não pedir o sorvete para alguém. Naquela criança que acredite no seu futuro, naquela criança que veja à frente possibilidades diversas. Então, a gente hoje tem convidados. Nós temos um convidado que está lá no Haiti e que de manhã me mandou uma mensagem falando que ele tinha que economizar energia elétrica para poder entrar aqui hoje. Eu achei isso tão fantástico, porque quando a gente fala em tentar, em derrubar todas as barreiras, ou as barreiras que aparecem, quando ele mandou essa mensagem, eu não sei se ele vai conseguir entrar hoje, porque a internet de lá está ruim, mas só a vontade, só de movimentar-se faz muita diferença. Aloysio, o Jackson está aí? Jackson, para nós é uma grande alegria ter você aqui. Você tem aí de 10 a 15 minutos para poder falar, mas antes eu vou falar o seguinte. Um rapaz que viveu várias tragédias pessoais, comunitárias, que veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, estudar, e que durante esse estudo teve uma outra surpresa, não muito agradável. Você está aí, saindo agora do trabalho, com o chapeuzinho aí de engenheiro, né? Com todas as dificuldades que você tem de acesso aí no Haiti, mas eu queria que você participasse dessa noite com a gente. Então, tem aí seus 10 a 15 minutos para conversar conosco. Muito obrigado, senhor Flávio, é uma honra. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu agradeço essa belíssima oportunidade de estar participando desse evento que marca 10 anos de muita luta, 10 anos de esperança para as pessoas que vocês estão ajudando. Então, isso é incrível, eu parabenizo toda a equipe, porque eu sei, eu entendo. Não é porque eu sou engenheiro, mas qualquer um vai entender que o processo de construir uma parede vem a partir de tijolo em tijolo. Então, cada um tem uma peça fundamental. Eu estou aqui com muitos outros convidados que eu parabenizo, e o senhor também, Aloysio, por essa brilhantíssima oportunidade. Bom,
eu vim aqui para contar a minha história. Eu acho que a ONG, o Instituto Grito, resume a minha história. E eu entendo o porquê o Grito. Eu quero explicar o porquê o nosso projeto aqui, que está ali no fundo, o Village Marie. Eu sou o Jackson, eu sou engenheiro civil por formação, mas eu sou mais empreendedor social. Estar aqui é mais uma brilhantíssima oportunidade. Eu vou dizer o porquê disso, porque eu estive em Belo Horizonte. Quando eu fui, o Flávio não estava em Belo Horizonte, mas ele disponibilizou o apartamento dele com tudo à minha disposição. Então, eu fui no apartamento do tio Flávio, eu fiquei, eu acho, quase 2 dias, ele estava de viagem, então é uma confiança, e para mim, isso ele me conquistou. E hoje estou sendo convidado para estar com vocês que estão assistindo. Eu agradeço a minha equipe do Village Marie, que vem trabalhando juntos comigo para a gente construir casas para as pessoas mais necessitadas do Haiti, que vivem em condições de extrema pobreza, que não têm capacidade de resposta, que não conseguem fazer nada. Eu acredito numa coisa. Uma das últimas frases que o Instituto Grito falou foi: talvez eu não consiga mudar o mundo, mas eu vou trabalhar para diminuir as dores. É isso. Por isso eu estou aqui com vocês, tá? Eu nasci numa pequena comunidade de Haiti, que não tem energia. Hoje de manhã eu falei com o tio Flávio que não haverá como. Eu tinha que desligar meu celular para poder estar com vocês. Então, nasci nessa comunidade que não tem nada, que não tem saneamento básico, que não tem absolutamente nada, não tem energia, sem esperança. É um fundo de um poço. Mas eu sempre aprendo nessa vida, porque você pode estar no poço, você pode nascer no poço, mas você vai ficar no poço se você quiser. Se você quiser. Igual qualquer problema da vida que você tem, você vai ficar no problema se você quiser, porque você pode criar perspectiva, você pode criar saídas alternativas. Não precisa só olhar aquela única saída que o mundo constrói na sua frente, mas você pode usar o seu intelecto para sair desse poço ou desse problema. Eu me lembro um dia, eu falei para meu pai, eu vou estudar fora, eu quero estruturar um projeto depois de estudar fora para voltar. Então, eu tive a felicidade de ir para o Brasil em 2008 para poder estudar odontologia. Quando eu cheguei, eu aprendi o português, eu sabia falar apenas 2 palavras quando eu cheguei no Brasil. 2 palavras, bom dia e boa tarde. Mas com a nossa força de vontade, com o nosso desejo, com a esperança que nós temos dentro de nós, a nossa capacidade de fazer acontecer, eu aprendi português. E eu nunca imaginei, eu imaginei tudo nessa vida, quando eu cheguei no Brasil, menos dominar o português, menos saber muito bem o português, mas graças a Deus nós escrevemos um livro chamado Reconstruir o Sonho. Isso mostra para vocês, de tijolo em tijolo você consegue construir uma parede. Da mesma forma, então, a gente foi conseguindo aprender no português. Bom, eu me lembro como se fosse ontem, eu estou aqui com vocês, pessoal. Isso não é uma mensagem, não é uma história que estou aqui conversando, estou contando para vocês. Estou falando para vocês uma vida que eu tenho vivida. A partir dessa dificuldade de nascer no meio da pobreza, de ver que eu tenho que pegar um balde para ir buscar água, sem encanamento em casa, você não tem um banheiro dentro da casa. Então, a casa aqui no Haiti são 3 casas. Uma casa que você dorme, uma outra casa fora que você cozinha, porque não tem fogão, não tem absolutamente nada, e uma outra casa para você fazer suas outras necessidades. Então, nessa perspectiva, nessa condição, era muito difícil. Quando eu fui estudar odontologia em 2008, estudando português, foi então que eu fui surpreendido com uma notícia no dia 12 de janeiro de 2010, com uma surpresa do que o país sofreu um terremoto muito grande, praticamente destruiu o Port-au-Prince, que é a capital, que é o coração, que é o centro comercial, que é o centro administrativo.
naquele dia, eu falei apenas uma frase: eu vou mudar de curso para engenharia, porque eu vou querer participar também desse projeto. Foi então que eu fui fazer engenharia. Eu me lembro como se fosse ontem a minha mãe, Marie. Ela é uma pessoa muito suave, a minha mãe. Eu fui estudar engenharia, comecei a pesquisar, comecei a estudar muito, fiz muitos amigos para poder ter um projeto e depois voltar do Haiti. Mas uma outra surpresa, depois de nascer no meio da pobreza, no meio da quebrada da minha comunidade, eu fui estudar em 2010 um terremoto. Agora, dessa vez, foi em 2016, quando minha mãe, Marie, me ligou, dizendo: Jacques, você precisa me prometer 3 coisas. A primeira coisa, você tem que valorizar muito a educação, porque a educação é a base. Porque qualquer problema que você tem, qualquer problema, você precisa, se a solução não é a educação, você precisa passar pela educação. A segunda era, você tem que tratar as pessoas com muito carinho. Porque as pessoas têm valores, não têm preço. E a terceira, Jacques, volte para a sua comunidade e faça algo diferente depois de se formar. Quem está me assistindo, você está tendo uma oportunidade de ouvir uma história verdadeira, uma história viva. 3 dias depois dessas 3 lições, minha mãe, Marie, faleceu. Minha mãe não conheceu uma vida extraordinária, porque ela não teve chance disso. Depois veio o furacão muito forte. Eu acho uma das palestrantes aqui, a Silvia, já veio para o Haiti, já entendeu o que eu estou falando, um país muito difícil. Em 2016 já aconteceu esse furacão, destruiu minha comunidade chamada Dom de Lamiti. Depois desses problemas todos, eu não tinha muita esperança. Eu poderia escolher de desistir de tudo, mas eu fui usado. Igual o Instituto Grito, o jovem Grito, que acredita que a transformação está dentro de nós. Podemos servir a nossa humanidade, pode fazer um bem para a humanidade. Podemos inspirar as pessoas que não têm mais esperanças. Podemos trazer essa esperança. E aí nasceu o projeto, não o Instituto Grito, nasceu desta vez uma ideia como engenheiro, vamos construir um vilarejo com casas para as pessoas da minha comunidade. Então foi neste momento que nós criamos a ONG Village Marie. Village Marie visa ajudar as pessoas que não têm casas a construir suas próprias casas de forma muito barata, usando os materiais locais. É isso que nós fazemos no Village. Nós ajudamos o pobre a construir sua própria casa. Pessoal, vale a pena servir, vale a pena. Eu acho que caiu a conexão. A história do Jackson é uma história muito emocionante, porque, como ele foi falando, ele fez um TED, ele tem um TED disponível também, dá para assistir um pouco a história dele, mas ele foi falando justamente essa ideia de sair de lá, vir estudar no Brasil para ter condições, e que a mãe dele falou 3 coisas. A primeira, valorizar a educação. A segunda, tratar as pessoas com valor. E a terceira, volte. Volte, porque aqui você nasceu e aqui você precisa ajudar essas pessoas. Ele está lá agora. Isso nos emociona muito, porque a mãe dele faleceu 3 dias depois, se não me engano, da ligação que fez, e ele cumpriu. Um irmão ou um pai falou: Jackson, não volta não, vai viver a sua vida. Mas ele voltou. Ele está ali às 5 e pouco, 6 horas da tarde agora, lá no Haiti, saindo da obra onde ele está construindo as casas, em que ele falou que não queria casas para as pessoas que fossem 3 cômodos, em que tivesse que sair da casa onde se dorme para ir para o banheiro, da casa onde se dorme para ir para a cozinha.
que ele pudesse construir alguma coisa que desse dignidade às pessoas. Então, avisamos que poderia ter algum problema de internet lá, justamente porque ele nos avisou isso mais cedo, que eles estão com um gerador onde ele mora, até para energia, mas agradeço muito a participação dele, que é uma pessoa fantástica. E eu vou colocar nas nossas redes sociais o livro dele, para as pessoas também terem acesso, porque é com a venda do livro que ele constrói as casas. Bom, nós agora vamos passar, então, para a nossa segunda convidada. A nossa segunda convidada está aqui em Belo Horizonte. É uma pessoa que a Érica Machado, uma grande amiga e embaixadora do Tio Flávio Cultural, me apresentou, e essa pessoa me chamou para poder dar uma entrevista numa rádio que ela trabalha, e eu fui lá. E hoje, a Silvia Castro, que é do programa Aceleradores do Bem, da Rádio 98, é uma confidente. Eu, quando tenho que chorar, choro com ela. Eu, quando tenho que sorrir, vou lá sorrir com ela. Eu, quando tenho que me revoltar, a gente já sabe quando a gente está revoltado e quando a gente pode falar, dar sequência. Ou seja, a gente tem liberdade para poder comemorar, para poder celebrar, mas para poder se amparar. Porque a Silvia, ela conhece diversos projetos no Brasil e no mundo, viu diversas cenas, já viu dores e alegrias. E é sobre essas dores e alegrias, vitórias e conquistas, que durante esses 10 a 15 minutos a Silvia compartilha com a gente. Obrigado, Silvia. Meu Deus, como que eu falo? Depois do Jackson e depois de você. Essas vocês não tinham me preparado, né? Eu fiquei muito emocionada com o Jackson agora, eu fiquei muito. Eu estava me preparando aqui, bebi uma água para entrar bem, mas aí você faz essa introdução aí. A alegria do Jackson me emocionou, porque ele falou de tanta dificuldade. Eu acho que quem esteve no Haiti sabe, né, o que eu estou falando. Desculpa, gente, primeiro boa noite. Eu fiquei tão... que eu nem cumprimentei, né? Todo mundo, boa noite. Parabéns pelo Tio Flávio, hoje, 10 anos, pelo encerramento desse curso, né? Que a gente possa inspirar mais e mais pessoas. Mas eu tenho certeza que quem chegou até aqui já são pessoas muito especiais e muito inspiradas por natureza, né? Acho que o voluntariado é isso. É a gente ser inspirado e se permitir inspirar, né? O Jackson me inspirou muito agora, ele me emocionou muito, porque eu tive lá no Haiti em 2016, eu sei o que é aquilo ali, a gente foi para resolver um problema do furacão Matthew, que passou lá em 2016, e quando eu cheguei lá, a gente foi resolver o problema do terremoto de 2010. Então, é um país cheio de dificuldades, de nuances, mas não à toa me apaixonei pelo Haiti, pelo haitiano, por causa de pessoas assim, como o Jackson, que a gente encontra em cada esquina lá. Pessoas resilientes, que sorriem, que vão ali, ó, seguindo firme, que querem reconstruir não só as suas vidas, mas a de outras pessoas também, né? E a minha história começou muito loucamente, porque eu sou publicitária, recentemente me tornei jornalista por causa do Tio Flávio, que me falou que eu poderia também ter esse título, né? E eu trabalhava até então em agência de publicidade. Durante um período eu gostei muito do que eu fazia, porque eu criava textos, eu adoro criar, eu adoro escrever, mas depois de um tempo eu falei, peraí, por que eu estou escrevendo isso? Por que eu estou fazendo anúncio em revista? Por que eu estou falando para as pessoas comprarem sem razão, estimulando um consumismo talvez e muitas vezes desnecessário, né? E aí quis o destino que eu fosse transferida para o Rio de Janeiro, e aí um tempo depois que eu fui para o Rio, eu consegui um estágio na TV Globo, onde eu me tornei pesquisadora de texto. Mas eu não queria pesquisar texto, eu queria escrever. Eu queria contar histórias, eu queria criar, né? E aí eu fui ali cavucando o meu espaço e consegui me tornar roteirista. E durante um tempo eu fui escrevendo programas de entretenimento, fui fazendo aprendendo muito, né? Porque quem trabalha em televisão, a gente aprende muito sobre produção, direção, iluminação, tudo. Então, eu fui ali aprendendo um pouquinho de cada coisa com todo mundo que eu ia trabalhando, mas aquele bichinho ali que me cutucava e falava, peraí, para que eu estou fazendo isso? Continuava me incomodando, por incrível que pareça. Eu fazia algumas entrevistas ou eu participava de
de algumas gravações que não tinha tanto conteúdo assim. E eu queria mais. Eu queria aproveitar que eu estava ali numa emissora que fala para tanta gente, que tem acesso a tanta gente, e por que não a gente falar de coisas que vão agregar, que vão inspirar, né? E aí, quem diria que foi trabalhando no programa da Xuxa, o extinto TV Xuxa, que eu gravei um programa, eu escrevi um programa que a gente realizava sonhos. As pessoas mandavam cartas, contavam quais eram os seus sonhos, e a gente escolhia os melhores sonhos para realizar. Só que não bastava só escolher a carta, eu tinha que ir lá na pessoa, eu tinha que conhecer a realidade dela, eu tinha que saber como que ela vivia, qual que era a realidade dela, de que forma que aquele sonho, a realização daquele sonho iria impactar a vida dela. E com isso eu fui conhecendo um Brasil que eu não fazia ideia que conhecia. Eu fui parar no interiorzão lá do Nordeste, eu fui lá para o sul, na ponta lá do Brasil, eu fui para o Centro-Oeste, lugares que eu jamais iria conhecer, e principalmente, eu encontrei pessoas que eu jamais iria encontrar se não fosse esse trabalho. E aquilo me encantou demais. Então, enquanto todo mundo brigava muito, ou disputava ali aquele roteiro para gravar com a Ivete Sangalo, ou para estar no estúdio com a Xuxa, ou ir lá na casa dela fazer uma reunião, eu falava, epa, deixa eu ir lá para o sertão da Paraíba gravar com a Mariazinha, que eu amei a história dela, eu preciso conhecer essa mulher. E eu fui muito feliz fazendo esse trabalho, eu vi que aquilo me preenchia, que aquilo realmente fazia sentido para mim, e me completou muito. Só que o TV Xuxa acabou. E aí eu fui relocada para outros programas que não fizeram o menor sentido para mim. E ali meu tempo no Rio de Janeiro e na TV Globo se encerrou. Eu voltei para Belo Horizonte completamente sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu só sabia que eu queria continuar contando histórias. Histórias de pessoas reais que têm muito a nos ensinar e que eu não saberia como encontrá-las, mas eu queria arrumar uma forma, né? E aí, pesquisando na internet algumas coisas, alguma forma de encontrar essas pessoas, eu acabei achando uma empresa que se chama Volunteer Vacations, que é como se fosse uma agência de turismo voltada para voluntariado, e eles estavam chamando uma turma para ir para o sertão do Piauí, reformar uma fábrica de brinquedos de madeira. E aí eu falei, epa, isso aí tem história. Eu vou nesse lugar, eu vou nessa missão, e eu vou levar minha câmera. É uma câmera nada profissional que eu tinha acabado de ter meu segundo filho, eu tinha comprado ela para filmar o meu filho em casa, filmar o parto, essas coisas de mãe. E aí, quem diria que essa câmera nada profissional virou a minha primeira ferramenta de trabalho solo. Eu fui para Acauã, no sertão do Piauí, uma cidadezinha com 8 mil habitantes, onde todo mundo vive basicamente de agricultura, mas que só chove uma vez por ano. E aí eu conheci um cara, o Júnior, que se mudou para Acauã para entender a realidade dessa cidade e ver de que forma que ele poderia ajudar efetivamente. E ele criou a Boutique dos Sonhos, uma fábrica de brinquedos de madeira que tem mudado totalmente a perspectiva e a realidade dessa comunidade. E aquilo me encantou demais, porque além das pessoas que eu conheci naquele lugar, me encantou o grupo de voluntários que foi comigo. Me encantou a vontade daquelas pessoas de mudar a vida de outras pessoas, a dedicação, a forma como todo mundo largou seu trabalho, as suas famílias para trás, e todo mundo se dedicou àquilo. Aquilo me encantou muito, mexeu muito comigo. E aí eu voltei para Belo Horizonte e falei, eu quero fazer isso, só não sei como. O que eu vou fazer da minha vida? Só que aí eu fui emendando um trabalho no outro, um trabalho voluntário atrás do outro, a coisa foi acontecendo para mim, foi me levando, foi me puxando. E aí eu acabei no Haiti, no finalzinho de 2016, justamente com a passagem desse furacão Matthew, que eu falei com vocês agora há pouco. A gente foi lá ver de que forma que a gente poderia ajudar aquelas pessoas. E eu voltei completamente mexida, porque eu achei que eu fosse encontrar pessoas chorando, aquelas cenas que a gente via na televisão. E eu encontrei pessoas querendo refazer a vida de todo mundo. Eu encontrei gente de tudo quanto é lugar, de países e bandeiras de lugares diferentes. E eu vi como é que o mundo se move com o voluntariado. Eu conheci gente de todos os lugares do mundo e eu vi como que isso é poderoso. Eu queria mostrar isso para as pessoas, né?
E aí eu acabei chamando a atenção da Rádio 98, aqui de Belo Horizonte. Me perguntaram o que eu estava fazendo no Haiti, e eu contei que eu estava lá para mostrar uma ação de voluntários que foram lá para ajudar, e eles me chamaram para trabalhar na rádio. E aí, um pouco tempo depois, quando a gente começa a trabalhar com voluntário, com social, com coisas que mexem tanto com a gente profundamente, a gente não consegue mais ficar sem, né? Então, não conseguia mais fazer roteiro de qualquer programa, sair para gravar qualquer história. Eu queria histórias de impacto, eu queria mexer com as pessoas da mesma forma que aquelas histórias mexiam comigo. E aí eu propus para eles esse quadro que chama Aceleradores do Bem, onde eu apresento pessoas, até então na cidade de Belo Horizonte, região metropolitana, que estão aí mudando a vida de outras pessoas, que estão impactando a vida de outras pessoas, seja de uma pessoa, seja da sua rua, seja do seu bairro, seja da cidade. E aí eu fui conhecendo pessoas que estão tão perto de mim e que eu não sabia que elas existiam, eu não conhecia esse trabalho delas, e que eu poderia ajudar, e que cada um que está aqui na cidade também pode ajudar e também pode fazer o mesmo. E aí, paralelo a esse trabalho da rádio, Aceleradores do Bem, eu continuei sendo puxada para outros trabalhos, como num campo de refugiados no Líbano, em 2017, que eu não conseguia ver essa questão dos refugiados e não fazer nada. Eu queria saber que pessoas são essas que entram dentro de um bote e se jogam num oceano para sobreviver. Se pessoas fazem isso, é porque um pequeno bote deve ser mais seguro do que aonde elas estavam, né? E eu queria entender essa realidade. E para lá que eu fui, e foi muito forte, porque eu não conseguia ajudar, é muito difícil ajudar essas pessoas assim de longe e momentaneamente, mas eu conseguia ajudá-las pelo menos escutando as histórias, escutando o que elas tinham a dizer, porque muitas vezes elas são só fotografadas ou filmadas e ninguém dá voz a elas, né? E por isso também eu acabei indo para uma tribo no Peru, a Shipibo-Conibo, que também são tribos que estão sumindo do mapa porque o governo não dá assistência, a população não dá assistência também. E aí eu fui lá para ajudar, fui acompanhando um grupo de médicos. Depois eu fui para a Amazônia com um grupo do sul do país que foi construir uma biblioteca num vilarejo na Amazônia, porque eles descobriram que o vilarejo estava com falta de professor. E quem sabe, construindo uma biblioteca, as pessoas iriam pelo menos continuar lendo e escrevendo. E foi por causa dessa construção lá que a gente chamou a atenção das autoridades locais e eles voltaram com os professores às escolas desses vilarejos. Então, a gente foi lá só para construir uma biblioteca, só para levar livro, e olha a dimensão que isso tomou, né? E, de repente, surgiu o Brumadinho aqui em Minas, né? No início de 2019, eu fiquei completamente tomada, completamente mexida, porque eu fui para lá uma semana depois do rompimento da barragem, e eu escutei uma pessoa falando para mim, por favor, volte. Porque daqui a um mês, eu acho que mais nenhuma rede de televisão, de rádio, ou qualquer outra pessoa da imprensa vai estar aqui. E aqui a gente vai precisar de ajuda durante muito tempo. E aquilo, para mim, eu peguei como uma missão. E durante um ano eu fui indo para Brumadinho, todos os meses, para escutar as pessoas, para ver de que forma que a gente poderia ajudar, de que forma que elas iriam reconstruir suas vidas, e de que forma que cada um poderia ajudar também, né? E foi lá em Brumadinho que eu conheci os bombeiros, essas pessoas inacreditáveis e admiráveis que a gente tem aqui em Minas, uma preciosidade a gente ter esse corpo de bombeiros, e que eles me falaram, você precisa ir para Moçambique, para ver a passagem do ciclone Idai lá, e de que forma que eles estão sozinhos reconstruindo aquela cidade, porque a gente pode ter muito a ajudar eles lá com o que a gente está aprendendo aqui em Brumadinho, da forma como eles estão refazendo as vidas aqui em Brumadinho. E aí, em setembro do ano passado, eu fui para Moçambique, e quem diria que, ao invés de ensinar alguma coisa aos moçambicanos, eu aprendi tanto com eles. Aprendi, mais uma vez, sobre resiliência, sobre recomeçar, sobre olhar para o lado e ajudar, sobre pessoas que conseguiram 2 tijolos, e eles pegavam um e doavam para o vizinho. E eles repartiam tudo que eles tinham, porque, diferentemente daqui, eles não tinham auxílio nenhum. Lá é cada um por si, literalmente.
e foi um banho de aprendizado também. Assim como eu tenho um banho de aprendizado com cada pessoa que eu conheço através do Aceleradores do Bem, através dos trabalhos paralelos que eu faço, porque agora eu sou completamente envolvida, completamente mergulhada e apaixonada pelas questões sociais, pelo voluntariado. Então, onde tem histórias para contar, onde tem pessoas que vão me fazer crescer como pessoa, me interessa muito, e é por isso que eu gravo. Às vezes eu não sei nem mexer direito na câmera, eu já errei muito na iluminação, já errei muito na edição, mas eu acho que o que importa são as histórias que a gente tem para contar. Que assim como elas me inspiram, elas podem inspirar outras pessoas, e a gente tem que passar isso para frente. A gente tem que inspirar cada vez mais, né? E o tio Flávio faz isso muito bem comigo. Uma vez eu perguntei para ele, eu pergunto tanta coisa para ele, eu sou tão curiosa, eu sou tão inconformada com tanta coisa que eu vejo, que eu encho o tio Flávio aí de áudios e de perguntas. E um dia o tio Flávio me levou para conhecer ex-presidiários que estão cumprindo pena ainda, mas ele falou, pode perguntar o que você quiser. Você tem tanta pergunta, então pergunta agora que agora é a sua vez. E aí foi eu e o tio Flávio conversar com esses ex-detentos. Depois a gente foi conversar com um menino que estava prestes a sair dos abrigos, completando 18 anos. E eu nunca tinha parado para pensar a dificuldade que essas pessoas passam quando elas completam 18 anos, a realidade ali, ó, na cara delas. E eu falei, isso é história para contar. Isso, se eu contar, eu posso inspirar, às vezes eu posso achar alguém que possa ajudar esse jovem e outros jovens também. E eu acredito muito que o meu trabalho hoje é esse, é de contar histórias e inspirar e linkar e fazer pontes, porque cada pessoa que eu conheço hoje, eu falo assim, epa, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Peraí que tem um outro projeto que faz isso também e que eles têm sobrando ali alguma coisa que pode levar para você. Então, hoje eu me considero uma pessoa que faz pontes através de tantas pessoas e de tantos projetos que eu conheci e que ainda conheço, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, nossa, mas Aceleradores do Bem vai ser um quadro que vai durar 1 ano, né? Porque daqui a pouco você não vai ter mais história para contar, né? E eu vejo a vida longa que tem esse projeto, porque a gente já está aí no 3º ano de Aceleradores do Bem, e a cada pessoa que eu conheço, ela me indica mais 5. E aí essa é mais uma que eu vou por indicação, me apresenta mais 5, e todas essas pessoas aí esses projetos que o tio Flávio citou, a maioria, eu me considero muito sortuda de falar isso, mas a maioria eu já conheço, eu tive a sorte e o privilégio de conhecer e de conversar com essas pessoas, que são pessoas que estão aqui do lado, né, e que a gente pode fazer muito por esses projetos, são projetos de muito impacto. Olha esse vídeo do Léo, que história, né, quando eu fui lá para gravar com o Léo, para ficar lá 20 minutos, eu acho que eu fiquei 3 horas, eu não conseguia sair do lado dele, e eu não consigo parar de conversar com o Léo, porque são pessoas assim que eu quero ter em volta, são pessoas assim que eu quero ter por perto, é dessa fonte que eu quero cada vez mais beber e me alimentar, né? Enquanto todo mundo acha que o mundo está acabando, que o mundo não tem jeito, que as pessoas estão cada vez mais individualistas, são histórias assim que a gente tem que contar. São pessoas que estão aqui, ó, cada um que está assistindo a gente, são pessoas assim que a gente tem que ter por perto e que a gente tem que dar visibilidade e voz. Porque eu tenho certeza que esse mundo está cheio de gente bacana, cheio de gente do bem, assim como todo mundo que está aqui reunido hoje, e são essas pessoas que a gente tem que dar voz e que a gente tem que atender, né? Eu acho que essa pandemia veio muito para nos ensinar, veio muito para falar sobre coletividade, né? E é isso, é aqui, todo mundo junto, todo mundo dando um pouquinho de si, um pouquinho do que pode, um pouquinho do que está ao seu alcance, que a gente vai mudar esse mundo, né? Que bom que o mundo está mudando. De certa forma, foi preciso chegar essa pandemia para a gente ver que do jeito que estava não dava mais, né? E que a gente precisava fazer alguma coisa. E que se algumas pessoas não conseguem viver no coletivo, elas foram forçadas a viver no coletivo e ver a importância que isso tem, né? Eu acho que muitas pessoas despertaram para isso. Nunca foi visto antes no Brasil uma onda de solidariedade como agora, como nesse ano.
que eu espero que ele fique aí como um dos legados desse ano. Eu não gosto de falar de um ano difícil, eu acho que foi um ano muito desafiador, né? De muito sofrimento, mas que é no sofrimento que a gente se levanta e que a gente se fortalece e que a gente vê no outro o que ele está passando e que a gente fala, peraí, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar. Eu não consigo olhar mais para isso e ir para casa e ficar ali na minha zona de conforto, né? Se tem ontem eu escutei essa frase, depois do acontecimento dos jogadores do PSG, que pararam o jogo e falaram, não, isso eu não aceito, isso não passa por mim. E alguém falou isso, falou, a zona mais desafiadora é a zona de conforto, né? Então é isso, é o que eu posso fazer? Peraí, o que eu, como o Léo falou do grito, aonde que eu posso dar o grito? Aonde que eu posso parar de delegar, de pôr a culpa, de falar que o Brasil não tem jeito, que o político A ou o político B não presta, que ele não me representa, mas espera aí, o que está ao nosso alcance fazer? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer agora? Né? O que eu posso falar? Não, isso eu não aceito mais. Espera aí, você pode mais, você pode fazer mais também. Deixa que eu te ajudo. Sabia que dá para fazer mais? Se eu te ajudar nisso aqui, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais longe, né? Eu acho que é disso que se trata. É uma grande corrente do bem que vai se formando e que a cada pessoa que a gente vai conhecendo, a gente vai aumentando aí essa corrente, né? E eu acho que hoje a gente está aqui para isso, para aumentar essa corrente e fortalecer essa corrente. Parabéns a cada um que está aqui, parabéns pelos 10 anos do Tio Flávio, que venham 20, 30, 40, 50, quantos anos mais puder chegar, né? Que é isso, é disso que a gente precisa, Tio Flávio. Muito obrigada por fazer parte desse dia hoje. Eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui hoje. Que privilégio. Pois para a gente que é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que você vivencia várias e várias histórias, né? Você contou pouquíssimas aqui, e quando você traz essas histórias para a gente, é porque às vezes a gente olha e fala assim, olha, parece que a gente não fez o que a gente deveria ter feito, parece que eu estou fazendo pouco. Essa turma que está formando agora no curso de voluntários, né, que a gente fez, foram 10 encontros, nós demos o nome da turma de Coronel Luciene Albuquerque, que é uma das pessoas que abriu a porta para as mulheres dentro da Polícia Militar. E ela está aqui do nosso lado. Ela é nossa voluntária. E aí, quando a gente pensa, né? Hoje eu falei com ela, ela falou, eu acho que eu poderia ter feito muito mais. Eu falei, eu também acho. Que você... Mas a gente, às vezes, quando olha, e eu pego as fotos do Tio Flávio Cultural e vou olhar os 10 anos, a gente fala assim, meu Deus do céu, olha o tanto de coisa que a gente já fez. Então, aquela necessidade de fazer, aquela necessidade... Porque tem muita injustiça ainda, né? E vai ter muita ainda. Quando a gente vê que o nosso propósito é transformar vidas, a nossa é transformado primeiro. E o voluntariado não é aquela questão de que eu vou fazer o voluntariado porque eu estou com um problema em casa, eu tenho que correr deles, né? Não, na verdade, é ali, com os problemas que você tem, porque você não tem que esperar acabar os problemas, né, para poder fazer, mas com o problema que você tem, você vai para ali, e ali é que vai burilar para que as suas virtudes, que não são genéticas, as virtudes a gente vai burilando no dia a dia, para que a gente possa justamente ir melhorando. E aí vem a paciência, aí vem a generosidade, a bondade, que são exercícios. Isso não quer dizer que nenhum de nós que está falando aqui ou que está ouvindo sejamos santos. Talvez a gente nem tenha essa ideia. Exatamente. Silvia, obrigado. Sim. E agora a gente vai para a nossa próxima, que você já conversou com ela. Você mandou uma mensagenzinha para a nossa próxima convidada e ela te respondeu. A Marra, ela é uma pessoa que esteve aqui com o Tio Flávio Cultural quando um jornalista me mandou uma mensagem falando, Tio Flávio, você tem que conhecer a história da Marra. E aí eu falei assim, manda aí, qual que é a história? E aí ele falou, ela é uma apátrida. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o Google? Porque eu não sei o que é uma apátrida. E aí ele foi contando justamente essa questão de uma pessoa que nasceu sem existir. Ou seja, ninguém a reconhecia. E a Marra, ela nos ajudou muito aqui no Tio Flávio Cultural, nós também a ajudamos, porque voluntários nossos foram abraçar a causa dela,
e ela ganhou destaque, ela tem o destaque, ela sentou lá na ONU para poder falar sobre o direito de pertencer. As pessoas ouvem a Marra falar. E está saindo um livro, o meu, inclusive, eu já comprei, e ela está aí, ó, na verdade, ela vai entrar com a gente gravado. Ela não pode entrar agora porque ela está numa atividade social, ela está trabalhando. Mas, para ela que está nos ouvindo agora, é uma grande honra conhecê-la, porque o livro que ela escreveu agora sobre a história dela já está publicado lá na Amazon, vocês encontram, e ela também tem um TED, assim como a Silvia, e a gente vai disponibilizar. Então, Aloysio, coloca lá as falas da Marra para a gente. Ainda está sem som, Aloysio. Você quer um tempinho aí, Luiz, para poder tentar reproduzir? Se quiser, a gente pode chamar a Larissa, que já está também aí preparada para falar. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar uma história que eu li. Participei de um evento com a Sandra Gioff e ela falou sobre empatia. E o melhor conceito de empatia que eu já vi foi justamente de uma pessoa que é o criador do psicodrama, que é o Jacques Lévy, e ele fala o seguinte, olha, encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Quando a gente fala de empatia e entender o que o outro passa, porque nós temos projetos em diversos ambientes, a gente vai em escolas públicas, em presídios, em hospitais, em casas de criança com câncer, a gente vai em diversos lugares. E quando a gente vê uma pessoa chegar perto da gente e contar uma história, a gente pensa assim, será que essa história dessa pessoa, como a gente tem aqui uma pessoa que hoje está participando, já mandou uma mensagem aqui, que era uma pessoa que morava na rua, e que nós encontramos essa pessoa num albergue, está hoje participando de uma live com a gente, já mandou uma mensagem aqui para a gente falando um oi. E quando eu estava no hospital, recebi uma mensagem de um amigo, de um ex-aluno, falando que esse cara tem uma voz muito boa, será que não conseguiria um curso para ele de locução? Liguei na hora para o Pedro Seixas, que trabalhava na 98 também, que tem uma escola chamada Beth Seixas, de locução. O Pedro deu o curso para esse rapaz, além disso, a esposa deu um emprego para esse rapaz, e quando a gente... Várias outras instituições, como o Banho de Amor, também ajudam muito esse rapaz, mas ninguém sabe a história dele. Quando a gente olha para uma pessoa na rua, quando a gente olha para uma pessoa na cadeia, quando a gente olha para uma pessoa sentada numa cadeira de hemodiálise, e a gente chega para fazer uma ação e essa pessoa se cobre, fingindo, para esconder da gente, nós não sabemos nada da história dessa pessoa. E o grande barato do voluntariado é justamente isso, é que nós vamos viver histórias diversas que jamais teríamos condições de viver. A gente vai vivenciar histórias diversas. Então, a gente tem muita coisa para poder aprender com a empatia.
Aloysio, se não conseguirmos colocar o vídeo da Marra agora, a gente chama a Larissa, que já está aí preparada para entrar. Vamos lá. Rapidamente aqui. É muito botãozinho para coordenar, né? Isso. Vamos ver aqui agora. Boa noite. Que alegria estar com vocês hoje, comemorando 10 anos do tio Flávio. Acredite, já faz 10 anos que esse homem maravilhoso junta as pessoas, todo mundo junto, para fazer um trabalho voluntário, de graça, para a comunidade. Parabéns para cada um de vocês, parabéns para esses 10 anos de trabalho. Eu sei que não é fácil. Esse ano não está sendo fácil mesmo para ninguém. Eu quero parabenizar vocês e quero falar que já 2020 está acabando, a vacina está chegando. Meus sentimentos para cada um que perdeu alguém querido e espero que todos que estão doentes já se recuperam. E vocês se cuidem, por favor, se cuidem para a gente conseguir se juntar logo, pessoalmente, todos nós. Eu quero me apresentar. Meu nome é Mahamamo. Por 30 anos da minha vida, eu vivi como apátrida. Você sabe o que é apátrida? Eu sei que alguns de vocês já me conhecem e já sabem que eu esteve lá com vocês pessoalmente. Mas para quem não me conhece, apátrida são as pessoas que nascem sem pátria, sem nacionalidade, sem documento, sem RG, sem nada dos direitos básicos. Por quê? Porque quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade de 2 jeitos. A primeira, pela terra onde você nasce. Então, qualquer pessoa nascido no território brasileiro é considerado brasileiro. Segundo, é pelo sangue. Então, se você nasce na Itália, você não é italiano. Se é italiano, somente seus pais são italianos. Ou se você tem uma relação sanguínea com a Itália. No meu caso, eu nasci no Líbano. Você é libanês somente se seu pai é libanês. Meu pai era sírio. Os dois. Minha mãe era síria, meu pai era sírio. E ainda. Então, eu deveria estar síria. Mas minha mãe é muçulmana e meu pai é cristão. O casamento na Síria, interreligioso, entre muçulmanos e cristãos, é ilegal. O que gerou? Um casamento no Líbano, que gerou 3 filhos, sem documento, sem registro, não poderia ser nem libaneses e nem sírios. Nascer apátrida, como criança, você nem sabe o que está acontecendo na sua vida, você não sabe nada. O único problema começa, não é a única, mas o problema começa como criança quando você vai estudar. Quando minha mãe me levou para as escolas, a primeira pergunta foi: quem são esses crianças? Cadê o documento que fala quem são eles? Aí minha mãe teve que rodar de uma escola a outra pedindo favores. Eu pedindo, por favor, eu quero que eles estudem. Eu quero que essas crianças estudem. Até que uma escola armênia nos aceitou. Aí que a gente começou a estudar. Como criança, tendo o mesmo estudo, mesmos professores, mesmo uniforme de todas as outras crianças, você não percebe a diferença, certo? Mas a gente vivendo a vida em cada dia era diferente. A gente tinha desafios em cada dia da nossa vida. Eu, minha irmã e meu irmão. Na idade da adolescência, foi lá que a gente começou a perceber. Eu jogava basquete, fui recrutada para jogar como equipe profissional. Não consegui me juntar. Eu passava mal, ia para o hospital. Não conseguia entrar no hospital, porque eu não tinha documento para apresentar. Não tinha nada. Meu maior medo era andar na rua. Andar na rua é separada pela polícia. Aí quando a polícia me para, o que eu tenho que apresentar? Eu tenho documento nenhum que fala quem sou eu. Aí o medo de ser considerada como terrorista, o medo de ser presa. Sempre quando eu via um blitz, eu corria para o outro lado. Mas além disso, como você vai trabalhar sem documento? Como você vai existir realmente como ser humano sem ter nada que mostre quem é você?
Eu achava que era só eu, minha irmã e meu irmão nessa situação. Eu achava que era simplesmente assim que a gente tem que entender, tem que viver a vida. Mas eu quis procurar uma solução. Eu quis existir. Eu nunca quis desistir. Eu quis existir. Eu comecei a escrever a minha história e mandei para o mundo inteiro. Comecei a mandar primeiro, né, para os ministros, presidente do Líbano, embaixada da Síria no Líbano, muitas pessoas que eu achava que conseguiriam me ajudar. Mas, infelizmente, ninguém falou nada. Todas as respostas foram negativas. Eu comecei a mandar minha história. Coloquei no Google aí, embaixadas que existem em Beirute. E mandei a minha história. O único país que me acolheu como ser humano foi o Brasil. Em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. Foi então que eu, minha irmã e meu irmão, a gente decidiu se aventurar para um país nomeado Brasil. Mas o que é o Brasil? O que tem no Brasil? O que eles falam? Como que eles comem? Qual que é a cultura? Onde que a gente vai dormir? Todo esse medo começou a nos seguir. Mas acreditamos, e nossa fé era grande. Fui procurando nas redes sociais, achei uma família em Belo Horizonte, Minas Gerais, que acolheu a gente. Eu, minha irmã e meu irmão viemos no Brasil. Falava 4 línguas, inglês, francês, árabe e armênio, mas não falava português. Tinha mestrado na época que eu cheguei no Brasil, mas o único emprego que eu consegui era panfletagem na rua. Mas eu era feliz. Meu sonho naquela época, em 2014, era de ser reconhecida como refugiada. Fui pedir refúgio pelo Brasil, porque descobri que nas legislações brasileiras não existia nem a definição de palavra apátrida, nem um mecanismo para resolver isso. Mas o jeito de conseguir viver lá legalmente é pedir refúgio. A gente pediu. Sonhamos com esse dia chegar. Em maio de 2016, eu, minha irmã e meu irmão, nosso sonho foi realizado. A gente teve o documento de refugiados. Viramos refugiados. É lá que falamos, tudo bem, o Brasil tem tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quando as leis mudassem, a gente consegue ter a nacionalidade brasileira. Mas a vida não é bem assim. A vida é tão cruel que depois de 1 mês, eu perdi meu irmão. Meu irmão faleceu numa tentativa de assalto. Sim, na mesma cidade que acolheu a gente, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele faleceu com 26 anos de idade. Ele era jovem, cheio de sonhos. Tudo que ele queria era o documento para ele existir. O único documento que a gente conseguiu dar para ele era a certidão de óbito, com o nome dele. Sim, porque uma apátrida, quando nasce, não tem certidão de nascimento, vive a vida, morre sem certidão de óbito. Então, mínima dignidade humana de ter uma certidão de óbito, a gente conseguiu. E meu irmão viveu 1 ano e meio no Brasil sem medo, com ser humano. Foi então que eu falei, eu achava que era eu, minha irmã e meu irmão. Mas no mundo inteiro, existe mais de 10 milhões de apátridas. Fui conhecendo a campanha do Acnur, que é o Alto Comissário das Nações Unidas dos Refugiados e dos Apátridas, que começou em 2014, é que fala que tem no mundo inteiro mais de 10 milhões de apátridas, que ninguém fala, ninguém me toca nesse assunto. Aí eu decidi virar esse voz para as pessoas que não têm voz. Eu decidi de falar alto, me voluntariei para todo tipo de evento, para todo tipo de entrevista, na televisão, no jornal, em todo lugar, para compartilhar a minha história. Porque se a gente não fala nossas dores, não chegam e nada muda. Foi então a minha contribuição
na nova lei de imigração de 13445 no Brasil, que tem um capítulo tudo que fala sobre a apatridie, que define uma pessoa apátrida e que tem um mecanismo para resolver isso. Foi então que meu sonho da vida de 30 anos foi realizado. Em 4 de outubro de 2018, eu virei brasileira. Hoje, com maior orgulho, eu levanto, eu falo, eu levo a lei do Brasil para o mundo inteiro como exemplo. Eu levo a lei como exemplo e tento aplicar nos outros países. Consegui contribuir em alguns países. E hoje, para chegar mais e mais e mais longe, hoje para chegar para a casa de cada um dos brasileiros e de vocês, eu decidi contribuir mais. E lancei meu livro. Meu livro, junto com o jornalista Darcio Oliveira, que chama Maha Mamo, A Luta de uma Apátrida pelo Direito de Existir. Esse livro de Globo, de editora Globo, vocês podem adquirir ele em todas as livrarias, online, está em todo lugar. Em 272 páginas, tentei resumir 30 anos da minha vida. Então, se você quer conhecer mais, me segue no Instagram, @realmahamamo, MAHAMAMO. E se você quer conhecer mais sobre a história, é sobre o que eu mais acredito, que todos têm o direito de pertencer, você pode ler o livro. Obrigada, parabéns de novo, beijos. Luísio, cada história que Maravilha, a gente ouve que nos deixa realmente emocionados. E olha que essas são as histórias que a gente está ouvindo aqui por essa live. Se a gente ouvisse a história de cada um que está ouvindo a live, que está participando, que está assistindo, a gente teria diversas histórias, né? Porque cada vida é uma história que nós não vamos viver, mas que a gente tem a possibilidade de abrir o coração e presenciar. A Viviane, que é uma voluntária, me indicou uma autora chamada Chimamanda. E a Chimamanda escreveu um livro falando sobre a história única. E quando a gente ouve histórias únicas, por exemplo, órfãos, toda vez que você vai assistir um filme sobre órfãos, sempre é um órfão que quer matar alguém, que quer fazer alguma coisa, e aí se cria uma história única de um grupo e acaba prejudicando diversas pessoas. A gente tem que combater as histórias únicas de que as pessoas que estão nos presídios só são pessoas que não têm jeito mais, de que as pessoas que estão nas ruas são pessoas que são lixo humano. Quando a gente começar a tirar as histórias únicas e começar a ver as histórias diversas, a gente vai ter realmente sentido de viver com plenitude. Nós vivemos bem, nós temos felicidade, porque o bem-estar é alguma coisa que nos dá alegrias, que nos dá, que as conquistas nos fazem brilhar os olhos, mas quando a gente fala que a gente busca a felicidade, que a gente quer a felicidade, né? A felicidade, na verdade, está tão perto. Eu adoro o Guimarães Rosa quando fala que está nos pequenos descuidos, de você conversar com alguém num ponto de ônibus, de você entrar num ônibus e ouvir histórias. A gente está correndo muito e, às vezes, a gente está perdendo este tempo de ouvir o que a vida está nos presenteando. A vida deve estar rindo da gente, né? Falando, olha o tanto de presente que eu estou te dando e você não está aproveitando. Um presente que eu ganhei, um presente que o tio Flávio Cultural ganhou é a Larissa. A Larissa, quando ela conheceu o projeto Tio Flávio Cultural, ela conheceu apresentando uma campanha que ela abraçava. E aí, quando eu nem sabia que era esta Larissa, que era famosa, e aí quando a Larissa me mandou uma mensagem para mim, eu fui e falei com ela assim, olha, nós vamos abraçar essa campanha. Tão pequeno, que a participação da gente é tão pequena, mas nos dá um orgulho tão grande de caminhar com pessoas que, assim como aqueles que estão nos ouvindo agora, ou numa PAC daqui a uns dias, nos dá um orgulho caminhar com pessoas que têm bom coração. Coração, lá para o Egito Antigo,
era o que era colocado na balança quando as pessoas morriam. E do outro lado tinha uma pena da Maat, a deusa da justiça. O coração tinha que pesar menos que a pena para as pessoas entrarem no paraíso. O que é coração leve? É justamente a gente ter consciência daquilo que a gente faz. A Larissa aceitou ser nossa embaixadora, nos ajudou demais em projetos que a gente tem tocado virtualmente, remotamente, e tem uma história que, além de coincidir o nome dos 2 filhos que ela tem com os filhos da Sílvia, tem uma história maravilhosa aí para nos contar. Eu até falei com a Larissa uma coisa, que eu vi uma reportagem dela, que ela estava fazendo uma entrevista em frente a um presídio. E aí eu virei para a Larissa e falei, Larissa, se eu te chamar para ir num presídio um dia comigo, você vai? Porque uma mãe correu em cima da Larissa e a derrubou, enquanto ela estava ao vivo na Globo. E aí ela falou, tio Flávio, ela não falou tio Flávio, tio Flávio. Assim, ela, Flávio, lógico que eu vou. Eu falei, mas você não tem trauma, não? Larissa, obrigado por você estar aqui e o tempo é seu. Obrigada, eu quero te agradecer imensamente. Quando você fala que a pequena contribuição não é nada, sua contribuição é enorme. Você botou um tanto de gente para conhecer a minha história, para me ouvir, você juntou voto para mim, e você me abriu portas e coração também, para eu prestar mais atenção no meu entorno, nas histórias que eu poderia contar na TV, histórias que fizessem de fato diferença na vida de alguém, que pudessem ter um final mais feliz, colocando ali na TV, né, e conseguindo um alcance maior. Eu, tio Flávio, cheguei a esse universo, né, da solidariedade, das mãos estendidas, do desejo de fazer pelo outro, pela dor mesmo. Na verdade, assim, eu sempre quis ser jornalista para isso, para contar histórias que pudessem ser relevantes. É claro que a gente pega uma pauta ou outra que a gente fala, ops, que bobagem, vamos só encher um jornal. Mas, de uma maneira geral, assim, eu sempre lutei muito e cavei muito por histórias que fossem necessárias de serem contadas, porque por trás daquela história tinha uma injustiça que a gente precisava corrigir, desde um problema no asfalto da rua, passando por um esgoto jorrando, ou era uma história de uma injustiça, de alguém, né, ali preso injustamente, ou histórias belas que precisavam ocupar também esse espaço do jornal, que costuma ser tão marcado por histórias trágicas, mas histórias belas também para inspirar outras pessoas, para despertar o desejo de fazer o bem, e como diz a Sílvia, de acreditar que o mundo tem jeito e que tem tanto de gente boa abraçando e desejando fazer. Então, quando eu quis ser jornalista, é porque desde sempre, desde muito menina, eu queria contar histórias que valessem a pena serem contadas. Então, eu acho que talvez aí eu já tivesse a semente do desejo do voluntariado, do desejo aí de envolvimento com o terceiro setor. Mas eu ficava só ali, fazendo essas pontes, como a Sílvia contou, né, que ela também faz, como jornalista, como uma pessoa da rádio. Fazer pontes para a gente é mais possível, né, como a gente conhece muita gente, a gente está no meio de comunicação, e eu ficava muito presa só nisso. Não que não tenha pouco valor, tem muito, mas eu nunca botei a mão na massa. Até que chegou a dor bateu na minha porta. Eu sou mãe de um menino de 15, o João, e de um de 5, o Theo. E o Theo veio com deficiência. O Theo, meu menino, tem uma doença rara, genética, que deveria ter sido diagnosticada no teste do pezinho, mas não foi. Porque o nosso teste do pezinho do SUS é um dos mais pobres do mundo. Só rastreia 6 doenças. De uma família longa, assim, de 50, 60 doenças, ele só rastreia 6. Mundo afora, vários pezinhos do sistema público são mais eficientes que o nosso. O da França, dos Estados Unidos inteiro, da Costa Rica, agora o da Colômbia está passando por uma reforma, o da Argentina está avançando. O nosso está realmente muito ruim, muito atrasado. Eu não sabia disso. Eu não fiz o teste do pezinho ampliado, que eles chamam, mais eficiente, que rastreia 50, 60, 40 doenças na rede particular. Existe em qualquer laboratório em Belo Horizonte, custa 300, 400 reais. Eu não fiz, porque eu nunca tinha ouvido falar que o nosso teste do pezinho do SUS era limitado, que existia um ampliado, expandido na rede particular. Eu teria me organizado financeiramente e teria feito esse investimento. Mas eu fiz o do SUS.
como a gente é orientado mesmo pelas pediatras, junto com as primeiras vacinas, já tira a gotinha do calcanhar para verificar se tem alguma doença aí rara, genética, não tem nada não, é muito difícil acontecer, mas precisa fazer. E aí eu voltei com meu bebê para casa, feliz da vida, achando que não tinha nenhum problema com ele. E tinha, um problema muito sério. Meu filho não tem capacidade de metabolizar proteína. Toda vez que ele come proteína, a proteína fica inteira dentro do corpo dele. Essa proteína não é metabolizada, porque a gente tem uma tesourinha dentro da gente que corta tudo. Uma tesourinha corta o sal, outra tesourinha corta a vitamina, outra tesourinha corta a gordura, a outra corta a proteína. E a que deveria cortar a proteína não funciona. Quem dá uma perna dessas tesouras é seu pai, quem dá outra perna é sua mãe. Eu dei uma perna capenga, meu marido deu outra capenga. É o encontro dos chamados genes recessivos, aqueles que a gente estuda na escola, azinho dá olho azul. No caso do olho, 2 azinhos é bom que você fica mais bonito de olho azul. Mas no caso da tesourinha da proteína é uma tragédia, porque a tesourinha não vai funcionar, são 2 perninhas curtas juntas. E aí essa proteína foi intoxicando o Theo sem a gente saber. Entre o 4º e 5º mês de vida, eu percebi que tinha alguma coisa muito diferente, assim, estava devagar. Nada de sustentar o pescoço, era um bebezinho assim com o pescoço muito mole para a época, nada de chupar o pé, passar um objeto de uma mão para outra. A gente achou que estava assim meio devagar. Eu sempre muito otimista, falei assim com a pediatra, eu acho que eu estou dando muito colo, deve ser amor demais. Meu menino mais velho já está com 10 anos, estou curtindo essa novidade aí, esse resgate da história de um bebezinho em casa, estou dando muito colo. Será que precisa fazer uma fisioterapia para ele ficar mais esperto? E aí, nesse dia, ela me fixou bem nos olhos e disse, eu acho que você tem que preparar seu coração. Nesse dia, eu escutei pela primeira vez a expressão paralisia cerebral como uma faca, né, em mim. Porque quantas pessoas com PC eu já tinha encontrado na minha vida, mas nunca tinha lançado meu olhar de interesse sobre elas, de cuidado, de atenção. Mas quando foi em mim, veio com toda a dor. Aquelas 2 palavras dividiram a minha vida para sempre. Paralisia cerebral. Dividiram minha vida em 2 tempos. E daí para frente, eu comecei uma saga para um diagnóstico. Em que momento meu menino poderia ter perdido o oxigênio que provocou essa falta de neurônio, essa perda de neurônio aqui atrás na cabecinha que a ressonância mostrou? Eu não consegui entender nem acreditar, porque o menino, quando nasce, tem uma nota ao nascer, que chama Apgard. A dele foi altíssima, 9/10. Foi um bebê que teve todos os testes na maternidade excelentes, foi para o quarto comigo na hora, não teve incubadora, não teve oxigênio, não teve CTI, não teve nada. Foi para o quarto comigo, mamou, veio para casa. E aquele menino ótimo, saudável, nada, dava sinal de que tinha alguma coisa diferente. Então eu falava, uai, mas que hora que esse menino perdeu o neurônio, gente? Teve sofrimento como? Nem foi parto pela vagina, foi pela barriga, perde ar? Fiquei muito intrigada com aquilo tudo. Até que, com 1 ano e 10 meses, eu descobri o que estava acontecendo. O que estava matando os neurônios do meu filho era comida, e comida muito boa. Tudo que tinha proteína, ovo, carne, feijão, leite, até o meu leite. A cada vez que eu amamentei, eu estava matando os neurônios do meu filho. Ainda é difícil falar disso, né? Porque é o maior ato de amor e de conquista de uma mãe. Amamentar é difícil, não é fácil. Eu digo que é muita dedicação, é uma pitada de sorte também. É para os fortes, eu acho. E eu consegui plenamente. O João mamou em mim 8 meses, depois veio o Theo, mamou em mim mais 8. E sem saber, a cada gole no meu peito, eu estava matando os neurônios dele. A cada papinha que a gente estava fazendo com tanto carinho na cozinha, eu e minha ajudante Isa, a gente estava matando os neurônios dele. Era isso que estava deixando o Theo mole. Ele estava perdendo neurônio a cada vez que ele comia por causa dessa doença, que impede que ele metabolize a proteína. A proteína inteira cai na corrente sanguínea, assim, um ácido, e mata os neurônios aqui atrás. Eu não fui para o quarto escuro, porque eu sou uma pessoa disposta. Eu sou uma pessoa, assim, não sei, com um desejo a mais de viver. E quarto escuro nunca combinou comigo. Então, eu não tinha dúvida de que eu ia dar conta daquilo, mas em algum momento eu realmente pedi socorro. Eu fui a um psiquiatra, falei, eu preciso de um remedinho, porque eu preciso seguir, eu preciso cuidar do mais velho, com pelo menos, mais ou menos, a mesma eficiência que eu sempre consegui cuidar, né, do mais novo, eu tenho que segurar esse rojão. E aí eu tomei um remedinho para me ajudar. Estou contando isso porque, às vezes, é tanta gente que precisa, e a gente tem vergonha, a gente tem dúvida, a gente tem medo de ficar dependente.
Não fica não, se for um médico bom, não fica não, gente. Eu comecei com 150 miligramas, daqui a pouco passei por um combinado de 112, passei por um combinado de 75, agora eu estou só em 37. E está tudo indo super bem. Então, assim, às vezes na vida, gente, é preciso estender a mão, mas também aceitar a mão estendida. Para vocês que são voluntários, guarda isso. Estender a mão é lindo, mas também aceitar a mão estendida, às vezes, é muito necessário, às vezes. E naquela hora eu precisei. Mas quando eu percebi que estava dominado, que o furacão desse caos, dessa tragédia, não é que eu dominei, que ele desapareceu, não. Eu acho que para sempre esse luto vai estar ao meu redor. Eu digo que eu só vou descansar dessa ideia de que eu matei os neurônios do meu filho quando eu morrer. Eu penso nisso sempre, todos os dias, quando a luz apaga. Essas cenas, essa dor vai me acompanhar, mas ela não me domina mais, entende? A dor de um filho sonhado, idealizado, que entrou no lugar desse filho sonhado, idealizado, uma criança especial, tão diferente do que eu sempre sonhei, essa dor, eu também não curo dela, não. Mas, no momento, eu sou uma pessoa que tem plena certeza de que eu já reencontrei a felicidade. A felicidade achou de novo um espaço em mim, sabe? Lugar em mim. Então, eu falei, gente, eu estou dando conta, com um pouquinho de remédio e com o meu desejo de sempre de viver, de mandar brasa. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa por essa história. Porque se o teste do pezinho botou meu filho numa cadeira de rodas, quantas crianças mais está botando todo ano no Brasil? São 10 mil, gente. São 10 mil crianças todo ano no Brasil. Existe uma conta da equipe lá de Brasília que é muito mais do que isso, mas oficialmente, por enquanto, o que a gente tem é 10 mil crianças todo ano no Brasil vão ter sequelas graves. Por quê? Tem doenças da família do teste do pezinho que o teste do pezinho do SUS não vai diagnosticar. E aí a mãe vai perder a chance, como eu perdi, de começar a tratar no dia certo, terceiro, quarto dia de vida, no comecinho, para não matar o neurônio do filho, para não lesar o nervo óptico, para não lesar a parte de imunidade. Então, esses meninos vão ter sequelas gravíssimas, como o meu, que teve paralisia cerebral, perda de neurônio, ou vão ficar cegos. São sequelas muito graves. E sabe qual que é o percentual de chance do menino ficar completamente perfeito, tranquilo, vida normal, feliz, produtiva, se a mãe descobre no teste do pezinho e começa a tratar na hora certa? Entre 80% e 90% de chance. Ou seja, nosso Theo poderia estar correndo por aí. Eu pensei, como que eu durmo com um trem desse, com uma história dessa só para mim, gente? Posso não. Daí eu comecei a trilhar os caminhos mais possíveis para mim. Fiz 2 reportagens no programa Bem-Estar, lá da Globo, que tem uma visibilidade razoável, porque fala de saúde, com Fernando Rocha, Mariana Ferrão. Me receberam, fui lá e fiz o programa. Já deu um rebuliço. Comecei a procurar a Assembleia Legislativa aqui de Minas para ver se a gente mudava o teste, ampliava a quantidade de doença rastreada, pelo menos em Minas Gerais. Além de Minas Gerais, eu fui a Brasília, aí encontrei o Instituto Vidas Raras. O Instituto Vidas Raras tem uma petição pública que tenta recolher 1 milhão de assinaturas para a gente, na marra, aprovar esse teste do pezinho novo, mudar esse teste do pezinho. Já que os nobres de Brasília não mudam, não fazem uma portaria mudando o teste do pezinho, ou não passam uma lei mudando o teste do pezinho, já que eles não fazem, vamos fazer nós mesmos? É aquele esquema, gente. Não dá para ficar esperando, talvez, o político a vida inteira, né? Ele não sabe o que é ter um Theo em casa. Ele não sabe o que é estar carregando o Theo uma hora dessa no ventre. Quantas Larissas tem por aí? Eles talvez façam conta, só conta. Quanto custa o teste do pezinho ampliado, quanto custa a prevenção, e mesmo assim eles fazem conta errada, porque um Theo custa 10 mil reais todo mês. A prevenção é muito mais simples. Vai tratar o menino no posto de saúde, quando é prevenção. A vida toda vai ser acompanhado no posto de saúde. O Theo é acompanhado onde? Na genética da UFMG, com exames, indo para o Japão, tudo custeado pelo SUS. O que é mais barato, gente? O que custa mais? Então, nem conta eles estão sabendo fazer. Mas enquanto eles não aprendem a fazer conta e enquanto eles não têm vontade política, eu falei com esse povo do Vidas Raras, então eu vou me juntar a vocês. Vocês já têm uma petição pública
que tenta juntar 1 milhão de assinaturas. Eu trabalho em televisão, eu conheço gente demais, tô junto, vamos embora nessa luta. E daí eu comecei a cutucar primeiro todas as grávidas que eu vejo do planeta, né? Virei a louca da pracinha. Conhece o teste do pezinho ampliado? Não faz o do SUS, não, faz o do ampliado, se organiza. Postagem atrás de postagem, toda famosa que ficava grávida achava o telefone lá na Globo, ou do assessor, ou da própria atriz, e pedia, entra na campanha comigo, várias toparam, muito legais, muitas o Instituto Vidas Raras conseguiu também, porque eles são craques nisso, têm assessores ótimos, e aí a gente foi junto somando força, sabe, gente? E aí quando eu vi que existia um tio Flávio, que antes eu não prestava atenção nessas pessoas, talvez com o merecimento que... Eu nunca abri os ouvidos tanto para a rádio, na hora que eu escutava uma Silvia, um tio Flávio, com a dor do Theo, eu comecei a ouvir mais, né? Não só com os ouvidos, mas também com o coração, as palavras, as ações dessas pessoas que realizam. Então, o tio Flávio foi uma dessas, que eu fui lá e escrevi um textinho para ele, pelo direct do Instagram. Oi, meu nome é Larissa, eu tenho um projeto assim assado. Topa me ajudar? Preciso de muita assinatura. E ele prontamente me respondeu. Porque é assim, né, gente, do bem, estende mão para a gente que tem projetos do bem. E assim a gente consegue ir fazendo as coisas no país, né? Então, aos poucos, a gente foi. E aí, eu fiz o TEDx, agora recentemente, o TED, né, TEDx, a palestra, eu matei os neurônios do meu filho, em 6 dias a gente teve 1 milhão de visualizações. Foi muito legal, deu uma boa viralizada, e com isso a Angélica viu, a Angélica Luciano Huck viu, postou, pediu assinatura, mais umas 2 atrizes, Juliana Silveira, Sabrina Sato, algumas foram postando, movimentou, assim, gente famosa, conhecida, aqui em Belo Horizonte, aquela musa fitness, Bela Falcone, a Raquel Matar, umas blogueiras influenciadoras, e assim foi devagarinho, o trem foi tomando mais força, e com o TEDx a gente aumentou 100 mil assinaturas, com a postagem da Angélica mais umas 80, 60, 70 mil, a Fátima Bernardes me chama, foi maravilhoso, foi muito legal, participei com o Theo aqui no chão da sala, com ele aqui no colo, sentado no tapete dele de brincar, foi ótimo, vieram mais quase 100 mil assinaturas, e nesse momento a gente tem um pouquinho mais de 500 mil, a gente precisa de 1 milhão de assinaturas para ampliar o teste do pezinho do SUS. Em suma, gente, o que é que vai mudar? Para o Theo, nada. Essa luta não é para minha casa, não é para o meu filho. Essa luta é pelos Theos que virão. E são 10 mil por baixo todo ano no Brasil. Rastreando mais doenças, se o menino tem uma dessas 50 doenças, a mãe vai ficar sabendo na hora. Né? Assim, com 5, 6 dias, o SUS já chama o pai e a mãe. E aí eles, opa, o problema do seu menino é proteína, não vai amamentar. Uau, o problema do seu menino não é proteína, o problema do seu menino é falta daquela vitamina. Então, suplemento na hora. Então, as mães vão agir na hora certa. E os meninos vão ter chance de vida normal acima de 80%. É para isso que a gente quer mudar o teste do pezinho do SUS. E aí é por isso que eu falo, eu vim para o voluntariado, para o terceiro setor, pela dor. As portas vão acontecendo de se abrir, né? A gente vai tendo uns insights. Eu vi um dia, em alguma postagem de alguém, que o Felipe Americano, do Transforma BH... Ah, mentira, eu conheci o Felipe Americano, do Transforma BH, na casa da Iana Coimbra, que é repórter lá na Globo comigo. Ele me cutucou e falou, adoro seu projeto. Falei, você também trabalha com voluntariado, projeto? Você tem alguma ideia de melhorar o mundo? Tenho, muitas. Aí ele me contou o que era o Transforma BH, o que era o Transforma Recife, com o Fábio. Daí o Fábio veio para Belo Horizonte. Eu sentei na primeira fila, falei, deixa eu aprender com esse homem como é que faz para dar mais corpo ainda às boas ideias. Porque o que eu entendi depois que a dor me empurrou para o voluntariado boa ideia e desejo de fazer, boa parte de nós tem, né, gente? Boa parte. A questão é como realizar. Como botar a mão na massa ali. Eu sempre tive o desejo, eu só realizava ali usando a minha profissão. Aí a dor não me deu opção, ela me tacou na fogueira. E aí eu aprendi, eu não preciso planejar. Quando um dono de supermercado outro dia me perguntou, tem algum jeito de eu te ajudar com essas assinaturas? Imediatamente falei, tem, só que eu não sabia nem o que eu ia responder ainda, só que eu falei, tem. Aí ele falou, então me manda uma mensagem, toma aí meu e-mail, meu celular. Aí eu, no caminho para casa, eu já encostei o carro e já falei com ele.
Você me dá a plaquinha do seu supermercado, lá pregado no carrinho, com o QR Code, para a pessoa já fazer assim na hora, uma plaquinha no caixa, no encarte que você manda para casa das pessoas com oferta? Deu tudo. E aí o outro empresário do setor de ônibus, presidente do Sindicato dos Donos de Ônibus de Belo Horizonte, ouviu nessa reunião do terceiro setor, que até era com o Fábio e o Felipe Americano do Transforma, o dono do supermercado se candidatando a ajudar, e ele acho que também. E eu posso fazer o quê? Eu falei, pode, também posso pegar seu telefone. Eu pensei, o que o moço do ônibus vai me ajudar? Me dá seu bus door? Você pode me dar quantos lá atrás? Eu arrumo alguém que pague o adesivo e cole, mas você me dá o espaço? Te dou 10 traseiras. Então, a gente vai descobrindo dentro da gente esse jeito de realizar. O desejo eu já tinha, mas pela dor eu entendi como realizar. Eu não perco um suspiro. O tio Flávio me perguntou, quer participar comigo da live? Eu só abri a agenda e escrevi assim, escrevi lá, 20 horas, tio Flávio. Aí eu fui e mandei a agenda para ele assim, já está até na agenda, estou aqui já, eu dou jeito. Eu já disse sim, depois eu dava um jeito no entorno. Os meninos estão aqui atrás, ó, um de 15 olhando de 5 para mim. Então é assim, gente. Eu acho que vocês que são voluntários já sabem disso tudo que eu estou falando, porque vocês parecem que já foram picados pelo desejo e já entenderam o caminho de realizar. Eu vim contar a minha história para vocês, porque eu acho que uma história alimenta a outra, e eu quero dividir com vocês a minha gratidão pela força que vocês têm. Que maravilha que eu fui puxada, assim, para esse mundo de estender a mão e de querer fazer alguma coisa pelo outro. Quantas mães me escrevem todos os dias? Meu menino é mole igual o seu, meu menino tá igual um bonequinho de pano, me ajuda, onde é que eu faço esse exame? Eu não sei nem onde que a mãe é, o nome da mãe, não sei nada. Eu já vou arrumando os exames para a mãe fazer, eu já vou pelejando, eu vou dando um jeito para a gente conseguir tentar ver um diagnóstico para esses meninos. Então é isso que o tio Flávio falou, é ajudar sem nem saber quem. A gente vai. E quem quiser ser abraçado, eu estou aqui disposta para um abraço sempre. Quero falar para vocês contarem comigo para que vocês precisarem. Tio Flávio, às vezes tem umas ideias que a gente podia fazer matéria na TV, eu falo, pera que eu estou sugerindo a pauta, e se eu não conseguir aqui, eu tenho quem consiga na Itatiaia, meus amigos de lá, na Record, meus amigos de cá, no estado de Minas, colunista amigo meu badalado, social, um jeito nós vamos dar. Então é isso, assim, eu amei chegar nesse ambiente de vocês, nesse mundo de vocês, ainda que tenha sido pela dor. Talvez eu precisasse, né? Talvez seja essa a missão, minha e do Theo. O Theo me pegou pela mão nessa e me empurrou para uma vida tão diferente da que eu tinha. Pode ser uma missão. Eu hoje não sou mais brigada com Deus, eu não acho que ele me esqueceu, eu não acho que ele não existe, não. Já voltei para ele, eu sei que ele existe sim, mas eu parei de brigar e de questionar. Eu simplesmente vivo um dia de cada vez. Eu consigo crer que tem uma missão nisso tudo. E a minha casa, minha família, meu coração, já está tudo assentado. O orçamento também, porque a vida vira uma loucura, né, com uma criança especial. São 8 sessões de terapias, reabilitação toda semana. Mas está tudo ajeitado. Na porta da geladeira tem lá a agenda, tem os horários, grana a gente ajeita, e uma vaquinha daqui, outra ali, as coisas vão se ajeitando. Então é isso. Queria dividir essa experiência com vocês. Quem quiser assinar a petição, acho que boa parte de vocês já deve ter aceitado, que o tio Flávio já fez esse para casa aí uns dias para trás, né, tio Flávio? Mas vou repetir, pezinhonofuturo.com.br. pezinhonofuturo.com.br. Vou dar só uma imagenzinha dos meninos aqui para vocês, ó. João e Theo. Aí, meninos. Levanta ele, João. Aí, Theo. Opa! Aí os irmãos. Ei! São esses aí, os bonequinhos, os anjinhos da vida da gente. Obrigado, dê um abraço grande nos meninos aí por nós, porque eles também são muito compreensivos, porque você corre o dia todo. Não, né, fica para lá, para cá, um dia mandei mensagem para você, estou chegando não sei aonde, vou ler depois. E a gente sabe dessa vida corrida, e os meninos são compreensivos, né, porque eles têm uma mãe que é uma mãe fantástica. Assim como um dia você mandou uma foto para minha mãe, do Theo, que você estava abraçada com ele deitado, a minha mãe está ali no outro quarto, fechadinha, assistindo a gente.
porque ela acabou de sair do Covid, com 85 anos de idade, com vários problemas, né? Diabetes, pressão alta, ela conseguiu vencer. Então, nos inspira muito a perceber que a gente tem uma força que a gente desconhece. Então, que a gente use essa força sempre. Tem uma frase que fala o seguinte, olha, se quer ajudar alguém, valorize o esforço que ele fez de sair de um patamar para ir para o outro. Porque, às vezes, a gente tem mania de menosprezar o caminho do outro, né? Todo mundo tem um ritmo, todo mundo tem um jeito, e, às vezes, a gente quer que o outro seja acelerado como a gente é, às vezes a gente quer que o outro lá do abrigo tenha uma visão diferente, às vezes a gente quer que o cara lá do presídio mude de uma hora para outra. Eu fico rindo da sua fala no sentido de que você coloca muita vida na sua fala, mas uma coisa que eu ri muito foi quando você estava na Itatiaia e as meninas perguntaram quando aconteceu aquele negócio lá em frente ao presídio, o delegado foi conversar com a mãe do preso que te derrubou, e aí o delegado virou para a mãe e falou, você sabe quem é ela? Eu pensei, vai falar que é uma jornalista da Globo. Não, ela tem um filho que depende dela. Se você quebrar a coluna dessa mulher, quem vai cuidar daquele menino, gente? Foi mesmo, o delegado bateu assim no braço. Ela carrega esse menino no braço dela. Sou irresponsável. E eu fiquei quietinha na outra sala, só escutando. Mas pode me convidar para qualquer presídio, qualquer visita que você achar que eu acrescente, qualquer coisa que eu estou topando, viu? Não tem nada de trauma, não. Que lá foi um caso isolado. Ótimo. Um abração para você, obrigado. A gente vai encerrar aqui agora. Já vou encerrar agradecendo ao Aloísio, que nos ajudou bastante nesse evento, organizando toda essa sala, organizando todo esse ambiente. Agradecer ao Jackson, agradecer a Marra, que não está no Brasil. O Jackson está no Haiti, a Marra está trabalhando nesse momento e não pôde participar com a gente, mas mandou o vídeo. A Silvia, que também é uma pessoa que nos inspira. E, para encerrar, eu vou passar depois a palavra só para o Aloísio dar o tchau dele, mas para encerrar eu vou contar uma história que me incomodava muito. Eu contei recentemente numa palestra, uma amiga que é muito querida, ela contou essa história sem noção de que essa história ia fazer muito sentido para mim. Ela contava a história de um sapo e de um escorpião, e que um dia teve uma chuva muito grande lá na floresta, e aí o sapo ficou no rio, nadando, e o escorpião ia morrer afogado. E aí foi justamente quando o escorpião virou e falou assim, olha, me dá uma carona aí, porque senão eu vou morrer afogado aqui. Aí o sapo falou, não, tá doido, vou te dar uma carona, você vai me picar. Ele falou, você tá doido? Se eu te picar, nós dois morremos afogados. Pode me levar, confia. E aí o sapo foi, colocou o escorpião nas costas, no meio do trajeto ele foi e picou o sapo. E os dois acabaram morrendo. E a minha amiga falou, olha, é da natureza dele. E aí eu comecei a pensar, poxa, será que é da natureza das pessoas que estão num presídio também serem más? Será que é da natureza das pessoas que nos derrubam, que falam mal da gente, que nos querem ver mal às vezes, porque elas não conseguem estar bem? Será que é da natureza do ser humano estar mal ou ser mal? E aí, mais para frente, eu ouvi uma história que é muito legal, que conta sobre o escorpião também, que é justamente um monge caminhando com outros monges, ele viu o escorpião na água, e aí ele abaixou para pegar, para salvar o escorpião. E esse escorpião imediatamente picou o monge. Ele assustou, soltou aquele bicho na água, e aí o que o monge fez? Ele inclinou de novo para pegar novamente o escorpião. E aí foi justamente quando os outros falaram, você é louco? Você é louco? Você vai pegar esse bicho que acabou de te picar? Aí ele falou assim, olha, é da natureza dele me picar, não é da minha picar ele. Então, a natureza do homem é a felicidade, é a bondade. Nós é que desviamos às vezes. Tem uma frase que fala, toda água inerte apodrece. O que o voluntariado faz com a gente é nos provocar o tempo todo para que a gente não apodreça, porque a gente precisa da dor, da sacudida, a gente precisa de uma perda. As pessoas que perdem um filho aos 4, 5, 7 anos, a gente acha que não tem sentido. E a gente percebe que, às vezes, naquela dor, viver o luto, aquilo é uma mensagem da vida
para que aquela criança que veio e que foi embora tão cedo desperte em uma pessoa a possibilidade de fazer muito mais por muito mais gente, abraçar muito mais. É difícil de entender assim? Muito, porque perder... dizem que a gente não tem medo de mudança. Eu vi uma pesquisa dessa. A gente não tem medo de mudança. Ah, mas todo mundo fala que mudar é horrível. Não, a gente tem medo da perda que a mudança pode provocar. Medo de mudança a gente não tem. Então, olha que interessante. Quando a mudança é boa para ganhar um salário maior, a gente gosta. Então, a mudança não é o problema é o medo da perda. Que a gente aproveite a olhar, como a Larissa nos ensinou, as perdas, como o Jackson, como a Silvia, como a Marra, as perdas como aprendizado. Vão doer, a gente vai chorar, mas uma das coisas que eu aprendi olha que bom, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. A gente tem um monte de gente que chora com a gente. A gente tem um monte de gente que ri com a gente. E a gente tem um monte de gente que... Larissa, você não viu essa mensagem, não, porque você estava sem óculos, mas a Coronel Luciene já colocou aqui embaixo falando assim, se precisar, eu acho que a Polícia Militar pode ajudar na conquista de algumas assinaturas para o projeto. Eu falei, ela não deve, se ela tivesse visto, ela falava, eu quero. Aí de novo. Acredito que a Polícia Militar pode entrar na campanha de 1 milhão de assinaturas. Se ela tivesse visto isso na hora, ela falava, não, porque eu quero. Já tô te ligando, já, depois da live, Coronel. Gratidão e coração. Aloysio, encerra para a gente esse momento agradável em que eu agradeço a cada voluntário, a cada parceiro, a cada casa como CAP, CAPEC, Aura, Caminhos para Jesus, diversos, o Guinada Social, o Novo Céu, todos eles, o Hospital da Baleia, todos eles que nos abraçam, né? A gente agradece a cada um. E que a gente fique por mais 10, por mais 20. Tio Flávio vai embora, né? A Luiz vai embora, a Silvia vai embora, a Larissa vai embora, mas que não fique como Tio Flávio cultural, mas que fique à vontade de fazer, a vontade de transformar, a vontade de transformar-se. Então, um beijo para cada um que está aqui participando desse momento com a gente, e eu peço a Luísio, como nosso anfitrião, para que encerre esse momento. Nossa, que prazer, uma honra, tio Flávio. Eu já chorei, já sorri, já bati palma aqui atrás, já coração a 120 aqui e tendo que apertar esses botões todos, mas eu tenho só que agradecer por me deixar fazer parte desse evento maravilhoso, com essas convidadas sensíveis, batalhadoras, do bem, como você também, né, que dividem e propagam tanta coisa boa nesse nosso mundo. Isso é fundamental. Eu fico profundamente emocionado. E eu acho que eu não tenho nada para falar mais, assim, mas se você me permite, Flávio, a gente pode terminar passando de novo o vídeo do Léo? Eu acho que... Lógico, vamos passar sim. No início, nós agradecemos diversas instituições de Belo Horizonte. Se eu não falei uma, me perdoem, mas são várias iniciativas, até anônimas mesmo, que fazem tanta coisa. A gente tem, a Silvia conhece a Fátima, que depois de um monte de câncer, depois de um monte de doença, ainda veste de Papai Noel e vai para o Vale do Jequitinhonha levar 1000 cestas. Pegar uma cartinha de uma criança o ano passado, e essa criança me emocionou tanto, que na cartinha estava escrito assim, Papai Noel, Mamãe Noel, eu não tenho carne, eu nunca comi carne. Será que você me dá uma carne para comer? Mas o que mais me emocionou foi justamente de uma criança que podia pedir um presente, qualquer, até uma bicicleta. Podia pedir? Pode. E ele pediu caderno brochurão para poder estudar. E isso é muito emocionante. Então, mais 4 minutinhos aí do nosso querido Léo, que representa todas as instituições. E aí a gente encerra a nossa live automaticamente. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigadão. Sucesso a todos. Só queria pedir para fazer uma live com a Larissa depois e uma com a Silvia. Porque eu fiz com amigos da Paty Silvia, só porque eu vi lá a sua reportagem com ela. Vou passar lá, só um minutinho. Meu nome é Leandro Alves Martins, eu tenho 35 anos.
Eu cresci aqui eu vi muita coisa. As pessoas chamam Ribeirão das Neves de Ribeirão das Trevas, cidade das cadeias, que só tem bandido, que daqui não vai sair coisa legal. E eu fui contra tudo isso. Eu nunca acreditei nisso. O meu pai tinha um vício do álcool, né? Ele bebia muito. Às vezes ele chegava em casa 1h, 2h da manhã, e aí passava o facão na casa e eu me lembro que eu e minha mãe, a gente se escondia. A minha mãe decidiu se separar. E aí foi quando a gente mudou pra cá, pra esse barraco aqui. Era só a alvenaria mesmo, só o tijolo, uma lona na janela, um cômodo. E o banheiro, eu cavei um buraco no chão do lado de fora e cerquei de lona para que eu e as minhas irmãs pudessem usar. Eu cresci sem acesso à saúde, uma saúde adequada, e eu vi as pessoas daqui sofrerem com isso. Eu sofria o dia que aqui chovia, por exemplo, e eu tinha que sair para ir no centro da cidade ou fazer uma entrevista de emprego, e eu chegava lá com meu tênis todo vermelho de barro. E aí eu percebi isso nas pessoas também, que aos poucos, quando as pessoas perguntavam onde que ela morava, ela falava assim: eu sou de Ribeirão das Neves. Mas falava sem pertencimento, sabe? Sem vontade. Isso tudo foi gerando um conformismo dentro de mim, assim, e eu falei assim: chega. Eu não quero para as crianças que estão crescendo agora, eu não quero para os jovens, para os adolescentes, aquilo que eu passei. A transformação, ela está dentro de nós, e nós podemos sim fazer algo. Nós somos o nosso maior recurso. E eu usei esse recurso, o recurso que eu tinha, que era eu, a minha força de vontade, a minha resiliência, tudo aquilo que eu aprendi, que eu sofri, que eu vivi. Eu peguei isso tudo, juntei dentro de um saco, coloquei nas costas e fiz como que isso fosse meu combustível. Eu comecei a rebocar uma loja pro meu sogro, e aí as crianças começaram a passar lá voltando da escola. E aí elas falavam assim: ô Joe, aqui vai ser uma sorveteria? E aquilo começou a me incomodar também. Eu falei assim: vou ter que falar mais um não pra ele? Eu já ganhei tanto não a vida toda e eu sei como dói um não. Lá não vai ser uma sorveteria, lá vai ser um lugar onde vai ensinar eles a comprar o sorvete que eles quiserem. Então lá não vai dar o peixe, lá vai ensinar eles a pescar. E eu falei assim: é isso, eu vou abrir um projeto, vou criar uma ONG para eu poder mudar a perspectiva de vida aqui do nosso bairro, da nossa região. Alguém precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dar o grito. Foi onde eu tive essa ideia de criar o projeto, de dar esse grito, o grito de liberdade, o grito de esperança, o grito de paz e principalmente o grito de eu posso. E aí a gente colocou o nome Instituto O Grito. Quando a gente faz junto, quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. Eu consegui chamar os meus amigos. Nós abrimos o projeto em 2016 do Instituto Grito com 7 oficinas. A gente tinha um espaço muito pequeno para fazer isso, que era justamente a lojinha que eu tinha rebocado. Ela tem 13 metros quadrados, mas isso não fez com que a gente desanimasse. E assim a gente ficou por 3 anos, que a gente não está aqui para oferecer entretenimento, a gente está aqui para oferecer futuro. E aí, com isso, a gente querendo acelerar o projeto, atender mais crianças, expandir mesmo, potencializar essa missão. Eu me inscrevi no processo do Gerando Falcões, no processo seletivo, fui um dos líderes escolhidos. Agora a gente faz parte disso, a gente faz parte do Gerando Falcões. Para nós isso vai dar força, vai potencializar a nossa missão de mudar a história de Ribeirão das Neves e região. A gente vai poder oferecer muito mais acesso, a gente vai poder mudar a realidade das pessoas que moram aqui. Aqui não será mais conhecido como é. Não tem como mais as pessoas não se importarem com os que são menos favorecidos. Não dá mais para suportar as pessoas não se importando umas com as outras. Nós precisamos mudar isso. E a missão começa hoje. A missão começa agora. Talvez eu não consiga acabar com a dor do mundo, mas eu vou fazer de tudo para diminuí-la. Coisa, tio. Não, só isso mesmo. Já estamos fechados lá? Não desliguei ainda não. É difícil desligar, ué.
Que a gente possa ter uma boa noite. Tchauzinho para todo mundo, gente.